mas para chegar na Colômbia, eu peguei um avião, né? E eu fiz uma rota de Bogotá até Cúcuta, que é a cidade que faz fronteira com a Venezuela. Essa rota é exatamente a rota dos migrantes que eles fazem caminhando aí, caminham por quase um mês. E eu fiz ela contrária exatamente porque era para eu sentir esse processo migratório e aprender no caminho, assim. Toda a área de emergência, né, todo lugar de conflito, de crise, de situação migratória, eu acho que a gente tem que ter uma certa preparação para estar lá, para ajudar e não atrapalhar mais o processo que já é complicado, assim. Então eu E fiz a você rota aprendeu isso lá Bogotá assim até que você Cúcuta. chegou? Tipo, você chegou, viu, se deparou com uma realidade que você nem estava preparada para enfrentar, e aí você percebeu isso, essa dificuldade que é ajudar pessoas nessa situação, a falta de infraestrutura, enfim. Foi exatamente isso, assim, eu entrei em contato, consegui o contato de uma ONG em Bogotá, que era só de venezuelanos, venezuelanos que estavam em outras condições, né, que voltaram para a Colômbia, que estavam na Colômbia para ajudar outros venezuelanos, né, e ali eu fui me ambientando de toda a situação econômica, política e do que realmente, de fato, acontecia na prática, né, que era um movimento migratório. E aí, pouco a pouco, eu fui passando por todos os refúgios, né, os abrigos que vão de Bogotá até Cúcuta, que oficiais na época eram 14, hoje esse número já deve ter mudado um pouco, mas oficialmente essa rota era uma rota de segurança, assim, porque eles caminhavam por dias e eles tinham que ter algum lugar para dormir, descansar. Eram abrigos de 24 horas na Colômbia, né, que é um pouco diferente da situação no Brasil. Mas eram 14 refúgios que as pessoas iam, se alimentavam, tratavam de alguma enfermidade no corpo, de saúde, e seguiam o caminho delas. É basicamente uma casa de pasto, assim. E aí eu fui aprendendo um pouco do que estava rolando e de todo o percurso, assim. E foi... Eu tenho uma experiência em específico logo quando eu cheguei em Bogotá, que foi um dia que eu estava arrumando um espaço que eles doavam roupas, né? Então eu estava dobrando as roupas, né? Organizando tudo. E aí escutei um choro de criança. E aí eu saí, né? Desse espaço, fui ali para fora e tinha uma menina junto com um moço segurando duas crianças. E eles começaram a falar no espanhol super rápido, que é o espanhol venezuelano, e eu estava tentando pegar o que estava acontecendo. E basicamente a história era que esse casal vivia tipo um abrigo do governo, e eles ouviram um choro de criança no quarto do lado, né? E aí isso foi por um dia, e no dia seguinte o mesmo choro, e no outro dia o mesmo choro. Eles falaram, pô, o choro não tá passando, não sei o que tá acontecendo, arrombaram a porta. Quando eles arrombaram a porta, eles encontraram duas crianças abandonadas dentro desse espaço. Pegaram as crianças e não sabiam o que fazer, porque também se o governo colombiano para os venezuelanos que vivem praticamente em condição de rua com duas crianças sem documento, sabe, ia ser um problema ainda maior. E resumindo, tinham ali duas crianças na mão da organização, né? Crianças que a gente não sabia de onde vinham, as crianças não sabiam falar, que elas eram muito pequenas, então a gente não tinha registro nenhum de histórico de mãe, pai. E ali, para mim, naquele momento, eu entendi a magnitude da coisa, assim, do desespero da pessoa em largar os filhos puramente por uma condição extrema de vida, assim. E ali foi meio que o momento que eu entendi que ia ser intenso tudo que eu ia passar, assim. E você sabia que entre 1818 e 1831 existia um país chamado Gran-Colômbia, e esse país compunha ele a Colômbia, o Equador, o Panamá, a Venezuela, Uhum. inclusive parte do Peru. Eu queria saber se você se sentiu que houvesse algum tipo de amizade histórica, assim, se o povo colombiano estava recebendo bem o povo venezuelano, e se você sentiu diferença quando você cruzou e foi para a fronteira do Brasil com a Venezuela no tratamento, sabe, no recebimento dessas pessoas que estão nessa situação de desespero, né, considerando tudo que a gente está sabendo, né, de como o nosso governo tem sido, enfim.
E também o que te levou a sair da Colômbia, como foi esse processo de vir para o Brasil, como foi toda essa experiência e as diferenças assim entre os dois projetos? Tá. Eu acho que quando você chega numa zona fronteiriça, parece que você está numa zona neutra, assim. É muito louca a diferença, e eu acho que isso não só na fronteira Colômbia-Venezuela, mas eu sinto um pouco isso no Brasil também, que você vai para uma área que é uma diferença muito grande, assim, Bogotá, de Cúcuta, e eu acho que essa questão que você disse, exatamente, que você trouxe, essa questão histórica dos países, você sente na relação. Então, quando eu conversei com muitos colombianos da cidade de Cúcuta, eu senti muito essa união entre Venezuela e Colômbia, e uma irmandade, e esse sentimento de que eles já foram um povo unido, né? Mas, ao mesmo tempo, Léo, tem uma coisa que é, inclusive, uma coisa pessoal que me incomoda muito, é que eu sinto que a memória do ser humano, ela é muito recente, assim, parece que os acontecimentos que aconteceram com meu avô, hoje já não fazem mais parte da minha vida. Então, eu olho, a Colômbia teve um processo de muitos colombianos irem para a Venezuela, principalmente na época das Farc, quando era um conflito armado na Colômbia muito grande, teve um movimento de colombianos indo para a Venezuela, né? E a Venezuela recebeu essas pessoas, o governo recebeu, inclusive tem muitos colombianos retornados, né? Com toda essa crise na Venezuela, eu conheci muitos colombianos retornados, que são exatamente colombianos que conseguiram cidadania venezuelana, porque foram morar lá e retornaram. Mas, mesmo assim, mesmo os colombianos já terem essa memória de que um dia fomos para lá, isso não exclui o preconceito, assim, isso não exclui a xenofobia exacerbada que acontece na área de fronteira. Eu acho que é por uma série de fatores, e um deles é a Colômbia ser um país que claramente não estava preparado para receber 1 milhão, mais de 1 milhão de venezuelanos. Então, assim, todos os problemas sociais, econômicos que a Colômbia já passava, isso foi intensificado com a vinda desse grande contingente populacional, e aí fica um sentimento de disputa, assim, entre esses povos fronteiriços, né, essas pessoas que vivem na fronteira, com essa população que está chegando, buscando por novas condições de vida. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que quando a gente toca nos assuntos históricos, eles têm esse sentimento de irmandade, mas quando a gente fala da presença do venezuelano ali, naquele momento, é um ódio ao imigrante, entendeu? Então, eu acho que isso é também uma questão que eu vi no Oriente Médio também, mas nesse caso, isso fica muito claro, assim. Então, essa condição histórica não faz com que eles se aproximem dos venezuelanos hoje. Continua tendo casos de xenofobia e preconceito, e principalmente por essas questões na Colômbia não serem tão favoráveis também aos próprios moradores, né? Então, e aí, basicamente, né, puxando um pouco para o Brasil, que foi o que você colocou, eu fiquei um tempo na fronteira, trabalhando ali com a questão dos migrantes, né? Entrei, a fronteira Colômbia-Venezuela, ela é uma fronteira viva, né? Que a gente chama de fronteira viva. O que significa? Significa que é cidade com cidade. É Cúcuta com Santo Antônio de Táchira. E aí isso também faz com que esse movimento, e tenham mais migrantes venezuelanos na Colômbia, exatamente por isso, porque eu cruzo uma ponte, eu estou na minha cidade, eu cruzo a ponte, eu já estou no outro país, né? E também a questão do idioma, que foi extremamente necessária para essa migração acontecer mais para a Colômbia do que para o Brasil, por exemplo, assim. Então, eu acho que aí eu fiquei um tempo nesse processo, trabalhando dentro da Venezuela, saindo, e aí eu tomei a decisão de que eu precisava entender qual que estava sendo esse processo dentro do meu país, né? Que é em Roraima, na fronteira de Pacaraima, que é Santa Helena de Guairém, a cidade mais próxima na Venezuela, e Pacaraima, que é a cidade, o vilarejo mais próximo no Brasil, né? Não chega nem a ser uma cidade.
Então eu desci pela Amazônia, eu fui de barco, são 7 dias de barco da Colômbia, de uma cidade chamada Letícia, até Manaus, e de Manaus eu subi de carona até Boa Vista, né, pela Transamazônica. E aí quando eu cheguei em Boa Vista, eu encontrei uma situação completamente diferente da Colômbia, assim. A nossa organização aqui para receber o migrante, ela é organizada pelas Forças Armadas Brasileiras. Então isso foi uma estruturação que foi feita uns anos atrás. E é uma operação que chama Operação Acolhida, né? Que é uma operação liderada pelo Exército. Abaixo do Exército tem aí as organizações humanitárias internacionais e é uma organização completamente diferente, assim. Enquanto na Colômbia o migrante entra e ele está ali numa outra cidade com comércio de todo tipo de coisa, de cabelo, de fruta, de eletrônicos, moeda. No Brasil, não. No Brasil, eles passam por toda uma triagem, eles já conseguem tirar a cidadania, tem todo um... Eu senti uma maior organização, assim, do meu ponto de vista. Eu senti uma maior organização no Brasil, o que não significa que os venezuelanos passam por grandes dificuldades aqui, sem dúvida nenhuma. O processo migratório, os sofrimentos são os mesmos, principalmente no que se diz a saúde mental dessas pessoas, né, que foram separadas da família, economicamente estão completamente desestabilizadas. Mas eu acho que, e aqui falando, ela é uma fronteira morta, né? Porque as cidades elas não se conectam, tem uma distância muito grande entre uma cidade e outra. Então hoje o Brasil ele tem mais ou menos um pouco mais de 200 mil migrantes venezuelanos, pelo que eu vi do último dado divulgado. Então é uma quantidade bem diferente se comparado à Colômbia e aos tamanhos territoriais, assim. Mas também a única... E tem uma diferença que eu acho que o Brasil, pelo tamanho do país se estruturou, é o processo de interiorização que acontece na fronteira. Então, os venezuelanos chegam, eles são cadastrados, né? Eles ganham a condição de refúgio ou eles se tornam cidadãos brasileiros. É um processo que normalmente tem uma fila de espera, mas não tarda mais que uma semana. E eles já entram nessa fila da interiorização, que é organizada aí pelas Forças Armadas e outras ONGs menores que fazem esse processo. E esses venezuelanos são enviados aí para grandes capitais, né? Seja por um avião da FAB ou por um avião das companhias aéreas tradicionais. E aí eles vão tentar uma vida em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, enfim, eu acho que tem 2 pontos nesse processo de interiorização, né? Um é desafogar o estado de Roraima, que é um estado completamente esquecido pelo governo e que não tinha suporte para receber toda essa população, e outro para realmente tirar um pouco os venezuelanos de uma área que é completamente afetada por um contexto preconceituoso e de aversão ao migrante. Você levando essas pessoas para outras regiões, eles têm maior, talvez, possibilidades de se inserir aí na sociedade, mas essa é uma opinião minha, tá? Que fique bem claro aí que isso são conclusões que eu tirei aí no meu caminho, e esse é um pouco do processo que rola aqui no Brasil dos migrantes. Você já resumiu aí bastante algumas questões, né, que a gente ia tocar, e só talvez antes de você, quem sabe, dar um pitaco aí, se você quiser, sobre essa questão política da Venezuela, mas antes, se você quiser e tiver como falar a respeito da dinâmica dentro do refúgio lá na Colômbia, assim, algo que você gostaria de destacar, talvez, essa vivência por lá. Tá, os refúgios da Colômbia são bem diferentes do Brasil, assim, até porque lá essas pessoas caminham até a capital, né? E é um caminho muito longo. Então, a dinâmica do refúgio fica uma pessoa, falando fisicamente, assim, fica uma pessoa para receber esses venezuelanos, e aí, por uma série de acontecimentos que tiveram nesses refúgios, é obrigatório um documento
Então, muitos venezuelanos perdem o documento durante o caminho, são roubados, e aí acabam não podendo entrar na maioria dos refúgios